Leiamos. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Meus irmãos, esse texto que nós acabamos de ler está num contexto de disputa religiosa, em que muitos, ouvindo falar do Senhor Jesus, vendo o que o Senhor Jesus fazia, não criam nele. Cidades, como o texto mostra lá nos versos 23, mostra no verso 21 desse mesmo capítulo. A população das cidades, é claro, havia visto as obras do Senhor Jesus e não havia crido. O Senhor Jesus chama então para que venham a Ele, para conhecerem aquele que Ele pode, que Ele veio revelar, o Pai, porque ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. Também aí acima, nesses versos anteriores aos que lemos. E então o Senhor, diante dessas pessoas que estão perturbadas por uma religiosidade falsa, uma religiosidade que as leva a confiarem em si mesmas e não em Cristo, para que pratiquem as boas obras de justiça, que só em Cristo são praticadas, a estas pessoas cansadas dessa religiosidade, o Senhor diz: vinde a mim, descansem da falsa religião, descansem dos tormentos que vocês recebem, dos pianos que fazem vocês carregarem por conta da tentativa de salvarem-se a si mesmos. Venham a mim, diz Jesus, vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Amados, ele diz que ele vai dar descanso. 29 diz ao final: venham a mim que sou manso e humilde de coração, e vocês vão encontrar descanso para a vossa alma. O contexto aqui era de uma falsa religião que havia pervertido a religião verdadeira. E o que nós vamos estudar hoje é isto numa outra época. É o descanso que o Senhor concede àqueles que nele confiam, que vão a Ele buscar socorro, na situação que for, diante da perturbação, dos desafios que existirem e que possam fazer esmorecer a fé, a confiança no Deus verdadeiro. O Deus verdadeiro responde àqueles que a Ele buscam: eu te darei descanso. Vimos isso em Mateus, mas eu convido você a ver isso comigo no Êxodo, no capítulo 32. Veremos, na verdade, Êxodo, capítulos 32 e 33, para termos o contexto da passagem que estudamos. Êxodo 32. Você já abriu? O que estava acontecendo e está registrado no livro do Êxodo? Irmãos, o Senhor havia chamado Moisés para que a sua promessa feita a Abraão, a Isaac e a Jacó fosse cumprida. Chama Moisés para que o povo fosse liberto da escravidão do Egito. Moisés é levantado, ainda que ele resistisse, o Senhor o toma, levanta, o capacita e o coloca diante de Faraó. Faraó resiste, Deus endurece o seu coração, Faraó endurece o próprio coração. O primeiro é causa do segundo.
O segundo é responsabilidade totalmente humana. Endureceu o seu coração. Acontece que o Senhor faz 10 grandes obras diante de ti. E para os hebreus, vocês sabem, 10 grandes maravilhas. E para os egípcios foram as 10 pragas. As mesmas obras vistas por olhos diferentes. E o Senhor, por meio das suas obras, liberta o povo do Egito. O povo sai do Egito, milagrosamente passa pelo Mar Vermelho e vai lá para a península do Sinai, para o Monte Sinai. E lá recebe do Senhor a palavra, a lei. Estava o povo acampado ao redor do monte, instruído para não se aproximar do monte, porque ali estaria o Senhor dando a sua lei para Moisés. A lei é dada, está registrada no capítulo 20 do Êxodo. Os capítulos entre 20 e 32 mostram detalhes dessa lei e mostram também o desvio do povo, que não esperou pela lei, resolveu cultuar a Deus conforme o seu próprio coração. Moisés, meus irmãos, já havia sido provado muitas vezes nesse período todo. Havia sido provado desde o seu nascimento. Você se lembra? Moisés nasceu e deveria ter sido morto imediatamente. Foi criado numa estratégia muito bem elaborada, iluminada pelo próprio Deus, para sua mãe Joquebede. Recorda-se disso? E ele então é cuidado, é criado pela filha de Faraó. Até os 40 anos na casa de Faraó. Prova quanto à morte, prova para ver se rejeitaria o seu povo e o seu Deus. Mas em dado momento, ele se afasta dos egípcios, vai defender o seu povo e por conta disso passa a fugir dos egípcios. Fica 40 anos no deserto. E agora a prova era: será que Moisés voltaria para cuidar do povo? Voltaria para liderar o povo? Ele havia sido educado ali, Deus o separara para isso. Mas Moisés estava muito bem na situação nova que ele havia desenvolvido. O Senhor então o chama e prova: vamos, Moisés, vamos libertar o povo. Eu não sou capaz, eu capacito você. E capacitado pelo Senhor, ele foi até então Faraó, como acabou de ser dito, e foi provado. A cada vez que procurava Faraó, era uma prova. Era um homem diante daquele que era considerado pelos egípcios Deus na terra, que poderia, no entendimento de Moisés, levá-lo à morte num piscar de olhos. Mas ele confiou no Senhor. O Senhor concedeu a ele confiança e ele passou pela prova. E então vão para o mar, prova, e agora está no alto do monte, recebendo a lei do Senhor. E deixou o povo no acampamento. Moisés é mais uma vez provado. Você tem a Bíblia aberta no Êxodo, no capítulo 32. Acompanhe a leitura dos versos 7 a 10, por favor. Então disse o Senhor a Moisés: vai, desce, porque o teu povo, que fizeste sair do Egito, se corrompeu e depressa se desviou do caminho que lhe havia eu ordenado. Fez para si um bezerro fundido e o adorou, e lhe sacrificou, e diz: são estes, ó Israel, os teus deuses, que te tiraram da terra do Egito. Disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto este povo, e eis que é povo de dura cerviz. Agora, pois, deixa, para que se acenda contra eles o meu furor, e eu os consuma, e de ti farei uma grande nação. Prova para Moisés. O Senhor havia levantado Moisés para libertar o povo. E agora o Senhor apresentava para Moisés: eu faço de você um povo. Eu vou eliminar esse povo. Povo mau. Vou eliminá-lo. Venha você. Eu faço de você uma nação. Moisés está sendo provado numa situação dificílima, porque ele sabia que algo acontecia lá no alto do monte. Veja o versículo antes:
que é o versículo 6. Veja que diz: no dia seguinte madrugaram e ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas, e o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. Esse é o verso final, queridos, da celebração feita aos bezerros de ouro. Moisés se dá conta disso. Ele adverte, inclusive, Josué, nos versos que vêm a seguir, mais perto no meio do capítulo. Moisés diz: eu ouço barulho de guerra. E Moisés diz: não é de guerra esse barulho. Ele sabia o que estava acontecendo, identificou o que era. Era o desvio do povo. E o Senhor colocou isso claramente para ele: este é um povo de dura serviço. Queridos, o povo de Israel havia sido retirado do Egito. Eu e você fomos retirados do império das trevas. O povo de Deus estava sendo conduzido para Canaã. Eu e você temos sido conduzidos para o reino do Filho do amor do Pai. Colossenses capítulo 1, verso 13. Amados, nesse processo, os israelitas gostavam de carregar consigo o Egito. Eles foram retirados do Egito, mas foi mais difícil tirar o Egito deles do que tirá-los de lá. Queridos, nós fomos retirados do império das trevas. O império das trevas foi retirado de nós. Você tem vivido para buscar a Deus, ou é um povo de dura serviço? Aquele povo ainda tinha os corações no Egito. E a prova então se apresentava para Moisés: esse povo de fato não vale nada. Mas Deus me levantou para libertá-lo e conduzi-lo à terra prometida. Que farei? Moisés passa na prova, irmãos. Moisés, ainda no mesmo capítulo, versos 11 a 14, vai ao Senhor e suplica. Veja, verso 11: porém Moisés suplicou ao Senhor, seu Deus, e disse: por que se acende, Senhor, a tua ira contra o teu povo? Por favor, vamos parar de ler um instantinho. Você observe a diferença que há entre os versos 7 a 10, quando o Senhor diz: o teu povo, Moisés. E agora a intercessão de Moisés ao Senhor é: o teu povo, Senhor. Eu leio de novo o verso 11: porém Moisés suplicou ao Senhor, seu Deus, e disse: por que se acende, Senhor, a tua ira contra teu povo, que tiraste da terra do Egito com grande fortaleza e poderosa mão? Porque hão de dizer os egípcios, com maus intentos os tirou para matá-los nos montes e para consumi-los da face da terra. Torna-te do furor da tua ira e arrepende-te deste mal contra o teu povo. Lembra-te de Abraão, de Isaque e de Israel, teus servos, aos quais por ti mesmo tens jurado, e lhes disseste: multiplicarei a vossa descendência como as estrelas do céu, e toda esta terra de que tenho falado dar-lhe-ei a vossa descendência, para que a possuam por herança eternamente. E o verso 14: então se arrependeu o Senhor do mal que dissera havia de fazer ao povo. Voltaremos à palavra arrepender-se, aí, o arrependimento de Deus, em alguns instantes. Amados, como foi que Moisés passou pela prova? Moisés foi levantado para liderar o povo. Moisés foi levantado, irmãos, para reger sobre o povo leis. Moisés foi levantado para interceder. Logo, Moisés está aqui cumprindo a sua função diante de Deus. E é assim que ele passa pela prova, exercendo a sua função sacerdotal. O Senhor o provava e Moisés passava. Passava pedindo ao Senhor misericórdia. Passava ao Senhor pedindo: Senhor, cumpre a tua palavra. Senhor, mantém aquilo que disseste que farias. Senhor, preserva o teu povo, é teu povo.
Senhor, conduz o teu povo até a terra que prometeste dar a ele. Senhor, não faça o mal que o povo merece receber. Esta última frase que eu disse tem no nosso texto o sentido que está ao final do verso 12: arrepende-te deste mal. E nós, gulosos de encontrarmos problemas na Escritura, problemas em Deus, vamos dizer: Moisés está pedindo para Deus mudar o seu coração em relação ao povo. Porque isso é arrependimento. Arrependimento naquilo que você deveria sentir e creio tem sentido diante de Deus por conta dos teus pecados, olhando para as tuas maldades, dizendo: não deveria ter feito isso. Me arrependo, Senhor, preferia não ter feito, perdoa-me pelo que fiz. Não é assim? Arrependimento não é uma coisa que vem do coração e para quem fala sai pela boca, e para quem vive se expressa nos braços. O Senhor Jesus o Senhor nosso Deus, perdão, não mudou em nada o seu coração. O Senhor nosso Deus provava Moisés, e o Senhor nosso Deus manteve o seu coração exatamente como estava antes. Contudo, não fez aquilo que anunciou fazer: destruir o povo. O arrependimento aqui, que o verso 14 cita: então se arrependeu o Senhor do mal que dissera havia de fazer ao povo, está, queridos, e convém mencionar isto para a igreja, numa flexão verbal lá no hebraico, num verbo suave, que surge espontaneamente, me fala. Um verbo que traz ações que não são feitas por esforço nem por indução, elas apenas acontecem. Deus então deixa surgir de si o seu comportamento perdoador, o seu comportamento preservador. É isso que quer dizer arrependimento no verso 14. Não uma mudança no seu coração, mas a expressão da sua vontade diante daquele que lhe levantou como sacerdote e que, intercedendo, leva o Senhor a agir da maneira como havia planejado agir, perdoando, fortalecendo, conduzindo. Moisés passou pela prova. E tendo passado pela prova, nós temos agora no capítulo 33 a situação que o Senhor apresenta para Moisés para que a carreira fosse continuada. É dito nos versos 1 a 3 do capítulo 33: disse o Senhor a Moisés: vai, sobe daqui, tu e o povo que tiraste da terra do Egito, para a terra a respeito da qual jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua descendência a darei. Enviarei o anjo adiante de ti, lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Sobe para uma terra que mana leite e mel. Eu não subirei no meio de ti, porque és povo de dura cerviz, para que te não consuma eu no caminho. Percebam que o Senhor perdoou, mas mantém Moisés em estado de alerta. Ele diz: vai, verso 33. Ele diz: sobe, verso 3. Toma a direção da terra prometida. Conduz o povo que você libertou para o destino certo, que eu já preparei e que eu vou promover durante cada passo do caminho. E é isso que ele diz no verso 2: enviarei o anjo adiante de ti e lançarei fora todos estes povos do teu caminho. Eu vou conduzir você e o teu povo, você e o seu povo, para o lugar certo, mas eu não irei junto. Veja, continua provando. Eu não irei junto para não ceder a minha ira diante deste povo duro e mau. Não irei.
Esta é a ordem desse número 2 que está projetado na tua tela. É a ordem. Mas o que é Moisés diante do povo? O que é Moisés diante de Deus? Moisés nessa hora é um tipo do nosso Senhor Jesus. Logo ele, além de reinar e dar a lei, ele intercede, ele é sacerdote. Então o que ele fará? Versos 12 a 17 desse mesmo capítulo, por favor. Disse Moisés ao Senhor: Tu me dizes, fazes subir este povo, porém não me deste saber a quem has de enviar comigo. Percebam, queridos, ele disse no verso 2: enviarei o anjo adiante de ti. Mas Moisés diz: não me disseste quem has de enviar comigo. Estou no verso 12, continuo no 12. Contudo disseste: conheço-te pelo teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos, e considera que esta nação é teu povo. Percebam, queridos, que os versos 12 e 13 trazem um pedido de Moisés, a intercessão, a função sacerdotal. O Senhor disse que vai mandar alguém conosco. Quem? Quem o Senhor vai mandar conosco? O Senhor disse que vai fazer coisas porque me conhece, porque cuida de mim. Mas o Senhor cuida de mim mesmo? O Senhor cuida do povo mesmo? Senhor, mostra-nos o teu caminho. Senhor, mostra-nos a ti mesmo. Esse é o pedido dele aqui. Qual é a graça da sua vida? Veja, por favor, o verso 14. Respondeu-lhe o Senhor: a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Moisés não fica satisfeito com a resposta e continua. 15. Então lhe disse Moisés: se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Percebam que parece que ele não ouviu o verso 14. O Senhor disse: a minha presença irá contigo, mas se o Senhor não for... Verso 16: pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo, não é porventura em andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, e todos os povos da terra? O Senhor então no 17 repete o verso 14, com outras palavras. Veja o 17. Disse o Senhor a Moisés: farei também isto que me disseste, porque achaste graça aos meus olhos, e eu te conheço pelo teu nome. Queridos, há uma ordem do Senhor, vai com uma prova. Há a intercessão de Moisés: Senhor, se o Senhor não for, não vamos. O Senhor precisa mostrar o caminho. E o Senhor graciosamente lhe diz o que está textualmente no verso 14: a minha face é o teu descanso. A minha face te descansa. A face do Senhor é a expressão da sua glória sobre nós. Se pudesse abrir a sua Bíblia deixando marcado esse texto, indo a outro texto bem próximo, em Números, no capítulo 6, e observasse ali, a partir do versículo 24, a bênção do Senhor, a chamada bênção faraônica. Olhe lá a bênção faraônica em número 6, a partir do 24. Você quer ler comigo os versos 24, 25 e 26? Leia comigo. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante e te dê a paz. Percebeu? Rosto aqui na bênção, eu volto para Êxodo 33. É presença na sua tradução.
É a face do Senhor. O Senhor manifesta a sua bênção, como acabamos de ver em número 6, quando volta a sua face em direção àquele que Ele ama. É uma expressão de cuidado que o texto, apropriando o coração do Senhor às nossas práticas, revela da parte dele o seu amor por nós. Vou usar o pastor Tiago para exemplificar algo aqui. É apenas uma historinha. Não gosto do Tiago. Me encontro com o Tiago fazendo cara feia. E na primeira oportunidade que surge, volto às minhas costas. Ele não me interessa. Tudo que eu quero é que ele se vá. Agora vamos ao contrário. Eu amo o Tiago. Eu quero o Tiago ao meu lado. E volto até o pastor e com o meu rosto sorrio para o meu irmão, demonstrando a ele que eu quero comigo, trabalhando comigo, seguindo comigo no Evangelho do Senhor Jesus, no ministério da paz que o Senhor nos deu. O meu rosto voltado para ele, não as minhas costas, mostra a minha graça, o meu amor, o meu favor. Isto é assim, queridos, com cada um de nós. Quantos de nós já discutimos uns com os outros, até mesmo aqui, e quando as coisas estavam mais quentes, o que fizemos? Voltamos às nossas costas. O que faz o Senhor para o seu povo? Volta-lhe a sua face. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Tenha misericórdia de ti. O rosto do Senhor. É isso que o Senhor está dizendo aqui. Minha graça, minha glória, minha face, minha presença, na tradução, vão conceder a você descanso. Lá na frente, no ministério do Senhor Jesus, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Mas para que irmos ao Senhor? Para recebermos da sua face a expressão da sua bênção. Descanso, achareis descanso em vossa alma. A presença do Senhor é o descanso da nossa alma. Moisés toma ciência disso, mas agora é Moisés que vai provar. Estranho isso, não é? Mas diante do favor do Senhor, Moisés abre as asinhas. Verdade? E agora Moisés vai fazer pedidos para Deus. Você percebe isso nos versos que estão entre 18 e 23. Veja o 18, por favor. Então ele disse, ele aí é Moisés: rogo-te que me mostres a tua glória. Eu não vou continuar a leitura aqui ainda. A minha face irá contigo, a minha face é o teu descanso. Eu sou a garantia da tua vida. Eu sou o anjo que te livrará dos inimigos do caminho. Eu, com a minha face. Eu posso quase ouvir Moisés dizendo: ah, é? Então quero ver a tua face. Então quero ver a tua glória. Ousado esse Moisés. Mas Moisés estava diante de Deus, levantado pelo próprio Deus. Ele estava diante de Deus numa posição que era típica, que anunciava a de outro que viria. Aquele profeta que é anunciado em Deuteronômio capítulo 18. Que viria do meio do povo e que seria maior do que Moisés. Jesus Cristo, o profeta maior do que Moisés. Moisés, naquela posição, era acolhido por Deus. E sendo acolhido, é atendido no seu pedido. Vejam então, por favor, os versos 19 a 23. Respondeu-lhe
respondeu a ele foi o Senhor: farei passar toda a minha bondade diante de ti, e te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. E acrescentou: não me poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor: eis aqui um lugar junto a mim, e tu estarás sobre a penha. Quando passar a minha glória, eu te porei numa fenda da penha, e com a mão te cobrirei, até que eu tenha passado. Depois, retirando eu a mão, tu me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Irmãos, esse texto é tremendamente misterioso. Como isso pode ter acontecido? Eu não tenho como explicar como isso pode ter acontecido. Eu só posso tentar dizer aos irmãos o que o texto diz. O texto diz que Moisés, querendo ver a face do Senhor, recebeu do Senhor uma resposta na expressão de bondade. Ah, Moisés, você quer ver a minha glória? Verso 19: eu farei passar a minha bondade diante de você. Perceba que o Senhor é complacente com Moisés. Você acha que Ele não é complacente comigo e contigo? Quantas coisas já pedimos ao Senhor que o Senhor deve ter feito? Mas Ele está falando comigo pelo mediador, que é Jesus Cristo. Então eu vou ouvir, mesmo que seja essa pataquada. Por causa do mediador eu recebo, porque é no mediador que está o acesso dele a mim, não das virtudes que ele tem. Então ele faz passar, diz fazer passar a sua bondade diante de Moisés. E vejam o que vem após ele dizer a bondade. Ele fala: terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. Por que Deus favoreceu Moisés? Por que Deus me favorece ou a você? Por quê? É porque nós fazemos as coisas direitinho, certo? Porque nós não somos ousados diante de Deus, não fazemos uma bobagem que ofenda. Glória a Jesus Cristo, mediador. O Senhor Jesus é a expressão da misericórdia do Senhor expressa para nós, porque Ele quis fazê-lo. Eu vou te mostrar a minha bondade, eu vou anunciar o meu nome. Por quê? Porque eu quis te favorecer. Olha como você é privilegiado. O Senhor quis te favorecer. Quanto a Moisés, ele é resguardado. A bondade do Senhor o resguarda. Porque se o Senhor concedesse a resposta conforme Moisés havia pedido, ele seria fulminado. É dito na palavra no versículo 20: não me poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá minha face e viverá. Vocês se lembram de dois episódios bíblicos? Um com Daniel e outro com João, o apóstolo, evangelista, profeta. Lembram? Daniel está diante de um comandante do Senhor, que é o Senhor Jesus, antes da sua encarnação histórica. Ele o vê e tomba. João, capítulo 1 do Apocalipse, vê aquele que se apresenta como primeiro e último. O Senhor Jesus, ressurreto dentre os mortos na sua glória, vê e tomba. Irmãos, nosso Senhor se apresentou para estes certamente como algo da sua glória, porque se manifestasse na sua glória, eles não tombariam para serem depois fortalecidos, eles seriam fulminados. Não era isso que acontecia com os sacerdotes que entravam no Santo dos Santos sem purificação? Não era por isso que esses sumos sacerdotes entravam com uma corda amarrada à sua cintura? Glória do Senhor.
ninguém a pode ver. Só pelo mediador. O mediador é revelador do próprio Deus. O mediador está aqui neste texto, meus irmãos. O mediador está tanto naquele que se revela bondoso, guardando Moisés, como aquele que está representado na penha onde Moisés é posto. É aquele que com sua mão cobre para que Moisés não veja a sua face, a sua glória. É aquele que descobre Moisés para que ele veja as suas costas, como diz o texto no verso 23. O nosso Senhor Jesus, o mediador, está falando com aquele que o representa no texto em Êxodo 33. E por que ele o faz, meus irmãos? Para mostrar a Moisés que, apesar dos pecados dele, nele, em Deus, Deus o Filho, Deus o mediador, Deus cuja face é gloriosa, nele está o descanso de Moisés. Meus irmãos queridos, isso vale para mim e para você. O nosso Deus veio a nós humilhado em Cristo Jesus. O nosso Deus viveu entre nós na sua humilhação, expondo na sua humilhação a sua glória, a beleza da obediência, a grandeza da sua retidão, do seu ensinamento, as mostras da sua resistência às tentações, o seu cuidado constante na manutenção da sua comunhão com o Pai, pois sempre estava em oração. Você sabe, por vezes somente em oração, mas em todo o tempo na presença gloriosa do Pai, como temos dito, andando na presença do Senhor e sendo perfeito. O nosso Senhor fez isso aproximando-se de nós, dando-nos a sua face, irmãos, face que o conduziu à cruz que o matou em nosso lugar, e ele, ressurreto dentre os mortos, glorioso, ainda volta para mim e para você, para a igreja, a sua face abençoadora, guardando-nos do seu todo poder, porque nós não podemos ter contato com ele como ele é. Quem somos nós? Mas por meio do mediador, ainda que hoje glorificado, ainda expressando-se sobre nós de maneira tênue, suave, mansa. Sou manso e humilde de coração, e darei descanso à vossa alma. A pregação desse texto, irmãos, se dá porque os dias não são piores, eles são maus como sempre. Desde que Adão pecou, os dias são maus. Desde que Adão pecou, o mundo jaz no maligno. Nós experimentamos isso a cada dia, com maior ou com menor intensidade. Mas é bem possível, irmãos, pelo que vemos ao nosso redor, que os dias que sempre foram maus desde Adão e que são maus hoje, nos cheguem ainda mais agressivos, dias maus, mas agressivos, resistentes ao Evangelho, resistentes aos cristãos, maus contra a igreja, maus contra você, cristão. O que você fará? O que temos que fazer é, imitando Moisés, nos aproximarmos de Deus. Moisés tinha uma posição singular, é verdade. Ele foi levantado por Deus para falar diretamente com ele. Nós não temos essa posição, embora tenhamos um mediador. Podemos nos voltar a Deus em Cristo Jesus. Por nós mesmos sozinhos, em meu próprio nome, não posso falar com Deus, mas no nome do mediador. O que você fará
O que você tem feito? Como você vai enfrentar as dificuldades que, por desventura, venham a acometer a mim, a você, a igreja, ao mundo? Vamos praguejar? Vamos arrumar culpados? Vamos buscar a Deus. Confiar em Deus. Pedir a Deus não pelos egípcios. Pedir a Deus pelo povo que Ele tirou do Egito. Pedir a Deus pela igreja. Pedir a Deus que sustente a igreja, apesar dos ímpios que governam o país, que governam a cidade, que nos odeiam, que praguejam eles sim contra nós, que militam contra nós nos nossos trabalhos, que nos tentam com as possibilidades de corrupção, de negociatas. Firmes, irmãos. Como nos manteremos firmes? Buscando a Deus, a face de Deus é a nossa segurança. A face de Deus é o nosso descanso. Na hora final, na hora da prova final, na hora da morte, na hora de termos que dizer se seguimos com Cristo ou não, só permaneceremos com Ele se de fato confiarmos que Ele, com a sua face, nos abençoa de modo maior do que a violência que vier a nos atingir. Então eu digo a vocês, confiem, descansem em Deus. Moisés partiu daqui e com inúmeras dificuldades, 40 anos de dificuldades, chegou até a porta da terra prometida, onde o povo entrou com Josué, mas Moisés não se perdeu. O povo de Deus, ao qual Deus prometeu que levaria para a terra prometida, o povo chegou até lá. Sigamos, irmãos, nos passos de Moisés.